Oi, gente, boa noite. Eu sou Danilo Paris, sou editor de política do Esquerda Diário e a gente está com esse programa especial hoje, né, com um tema muito importante, fundamental, sobre a catástrofe capitalista no Rio Grande do Sul e a necessidade de uma resposta socialista. Todo mundo, evidentemente, deve estar acompanhando os terríveis desdobramentos dessa situação. E o objetivo do programa de hoje é justamente analisar não só o impacto objetivo, as causas do que geraram, mas do que pode vir a se desenvolver, não só no Rio Grande do Sul, mas no país todo, a partir dessa que é uma das maiores e mais impactantes catástrofes capitalistas, climáticas capitalistas da história do Brasil. Então, para essa conversa e para essa análise, eu queria convidar aqui a Valéria Miller, que ela é servidora da URGS. Tudo bem? Boa noite, Valéria. A gente ainda não está te ouvindo, Agora mas sim. Agora Oi, sim. boa Boa noite, noite. Valéria. Boa noite, gente. Boa noite. E eu queria também convidar o Luno Pires, que é estudante de História da URGS, também membro da Faísca, Anticapitalista e Revolucionária. Boa noite, Luno. Boa noite, gente. Prazer estar aqui com vocês. Muito importante a presença de vocês dois diretamente, né? Estão falando de Porto Alegre com a gente e, obviamente, vocês, para além da análise geral, política geral, também, né, a situação concreta, social, né, vocês vão conseguir transmitir para a gente. Então, para a gente ir começando o nosso programa, nossa análise de hoje, queria começar perguntando para a Valéria, né, justamente como eu sei, né, a gente veio conversando disso nos últimos dias, que vocês estão participando das ações de solidariedade, tão ativamente nos abrigos, enfim, num conjunto de ações aí que estão sendo implementadas no Rio Grande do Sul todo. Eu queria saber, em primeiro lugar, para a gente partir disso, qual é a atual situação dessas pessoas que perderam as suas casas, como estão sendo essas ações de solidariedade, em grande parte impulsionada por trabalhadores, estudantes. Sei também que a URGS tem um papel fundamental nisso, né? Enfim, queria que você contasse um pouco dessa situação, Valéria. Sim, Danilo, tá. Desde que começou, na verdade, né, a subir as águas, se multiplicaram uma série de iniciativas e ações de solidariedade nesse sentido, no estado todo, inclusive doação, né, chegando de vários lugares do país, lugares do exterior também. E, como tu colocou, né, tem vários abrigos que foram erguidos de maneira independente, com as comunidades, com setores, enfim, que viram, né, essa situação e o nível de demanda de desabrigado que tinha, e foram ali a própria população organizando esses espaços para receber as pessoas que tiveram suas casas inundadas, assim. Na verdade, é todo um fenômeno, né, um fenômeno social de solidariedade bem profundo, assim, que a gente vê, para além de abrigos, cozinhas comunitárias, espaços que já tinham outros tipos de iniciativa nesse sentido também, ampliando, né, o que consegue atender. Na URGS, né, como tu falou, o próprio sindicato da categoria da qual eu sou parte, a SURGS, está fazendo centenas de marmitas todos os dias. A gente participou também de uma ação nesse sentido vinculada com o Diretório Central de Estudantes, e estamos acompanhando também diretamente isso dos abrigos, né? Enfim, tem esses abrigos que são independentes, que são bem importantes, tem também outros que são mais controlados por setores do Estado, enfim. Mas o que eu acho que é importante de ficar bem marcado nisso é que, na verdade, se não tivesse essa solidariedade ativa da população trabalhadora, a situação seria infinitamente muito pior, assim. Realmente tem feito muita diferença, assim. Todo mundo que trabalha como voluntário nos abrigos, né, tá aí buscando, enfim, acolher o máximo possível essas pessoas que estão numa situação muito triste.
ainda sem uma perspectiva clara, inclusive, né, de como que vão reconstruir a própria vida. A gente vê relatos, assim, nos abrigos de muita dificuldade, inclusive de dormir, né, as pessoas vão deitar e ficam lá pensando nos seus pertences, boiando naquela água que invadiu as cidades. Bem complicado, assim, tudo bem, bastante triste, na verdade, né? Mas se apoiando bastante nessa fortaleza da solidariedade, em grande medida solidariedade de classe que se expressa, assim. Uma outra questão que também aparece aqui um elemento de revolta, né? Aqui em Porto Alegre, na verdade, teve várias regiões que foram alagadas não pela chegada da água, porque na realidade a contenção que tinha, né, que é o muro lá da Mauá, que é um muro que divide a cidade e o rio, ela foi projetada para segurar até 6 metros de subida do Guaíba, e o máximo que chegou foi 5,33. Então, o que aconteceu? Não era para ter alagado essa parte da cidade, na verdade, tem em curso um projeto da Prefeitura de Sebastião Melo, de extrema-direita, que é de privatização do Departamento Municipal de Água e Esgoto, que é responsável por fazer esse bombeamento, né, da água, e o sistema de conjunto vem muito precarizado, inclusive tem solicitação de manutenção de algumas das bombas desde 2016, que a Prefeitura não destinou orçamento para isso, e, enfim, né, os trabalhadores do DEMAI, né, desse Departamento de Água e Esgoto, avisando, e não acontecendo, assim. Então, as pessoas que estão abrigadas também veem essa situação e colocam o que a gente também vem colocando pelo Esquerda Diário, do nível de responsabilidade da prefeitura, né? E dessa falta de perspectiva também, na verdade, porque depois a gente vai até desenvolver um pouco mais esse ponto, né, das medidas que já foram colocadas, mas que, enfim, ainda é bastante aquém do que é necessário, que é garantir uma moradia digna, né, para o conjunto da população atingida. E mostrando aí como esses projetos de privatização cobram o seu preço, né, esse sucateamento do conjunto dos serviços públicos, e particularmente de serviços estratégicos, como água e saneamento, cobram o seu preço em grandes destruições, prejuízos, enfim, tudo isso que a gente está vendo. Então, um pouco essa situação. Tá certo. Inclusive, aproveitando um pouco esse gancho sobre as responsabilidades, né, eu queria perguntar para o Luno sobre o governo estadual do Eduardo Leite, a prefeitura, o governo municipal do Melo. Como que você vê a responsabilidade de cada um? Então, né, a gente viu nesses últimos dias tanto o Eduardo Leite, mas também o Melo, tendo um discurso de unidade, né, de que não é hora de procurar culpados, que também é uma forma de tentar se esgueirar do fato de que eles são os principais culpados, né. Hoje mesmo, numa entrevista na Folha de São Paulo, o Eduardo Leite já assumiu, né, que tinha ciência dos estudos que indicavam eventos climáticos extremos desse tipo, né, que ocasionaram essa tragédia, nesse desastre capitalista que a gente está vendo aqui no Rio Grande do Sul. E é muito gráfico, assim, porque todos os dias a gente vai recebendo novos exemplos de como foram avisados, de como não fizeram nada para evitar essa tragédia que a gente está vendo, né? Poucos dias antes do início das chuvas aqui no Rio Grande do Sul, a AGAPAN, né, que é a Associação Gaúcha de Proteção ao Ambiente Natural, ela enviou ao Eduardo Leite um ofício, e só o nome do ofício já, na real, já mostra o nível de urgência, né, que colocava alerta ao Estado do Rio Grande do Sul e ao governador do Estado, né, e seguia com o subtítulo que dizia: registro para fim de tomada de conhecimento sobre alertas emitidos há várias décadas. E daí, se a gente for, inclusive, mais para trás, lá em 2013, né, o painel ali do IPCC, né, que é o painel intergovernamental de mudanças climáticas, ele já, né, colocava alertas sobre o aumento de chuvas e de secas aqui no Rio Grande do Sul, né, inclusive apontando que esses eventos climáticos eles eram agravados pela contribuição humana, né, que na prática é justamente a intervenção capitalista no meio ambiente. E esses fatores cada vez mais vêm aumentando esses eventos climáticos extremos, né, com o aumento de chuvas aqui no Rio Grande do Sul, mas também em toda a região do sudeste da América do Sul.
Foram inúmeros os avisos. A própria universidade aqui no Rio Grande do Sul, né, a URGS, já tinha colocado avisos pelos seus pesquisadores e pelos estudantes, inclusive lá em 2023, né, quando ocorreram as primeiras enchentes e o Guaíba chegou ali na marca de mais de 3,50 metros, né? Isso por si só já foi um aviso de um prelúdio do que viria a acontecer agora em 2024. Mas qual foi a postura, né, do Melo e do Leite frente a esses vários avisos? Eles ignoraram completamente. Não só ignoraram, como avançaram ainda mais no seu projeto neoliberal de ataques e de privatizações. E é muito marcante, assim, quando você vai ver, porque lá em 2020, ali na Assembleia do Rio Grande do Sul, o Leite, né, empurrou para aprovar um novo Código Ambiental que alterou quase 500 normas ambientais, né? Mais recentemente, aqui em janeiro desse ano, né, de 2024, os deputados, também da base governista, aprovaram uma lei que permite a construção de barragens e outras obras de impacto nas áreas protegidas. E quando a gente vai ver os dados, os números oficiais, né, que colocam, a própria plataforma ali, né, o Map Biomas, colocou que a perda de vegetação ali em 2019 correspondia a 1.600 campos de futebol. Isso aí no começo da gestão do Leite, né? Mas agora em 2022, né, com os dados mais recentes do Map Biomas, esse desmatamento foi o total de 7.200 campos de futebol. Chega a ficar quase impossível de pensar, né, o tamanho desse nível de desmatamento. Janeiro também, né, aqui em 2024, o Leite aprovou ainda uma lei que ameaçava áreas sensíveis próximas aos rios, né, uma demanda do agro gaúcho que, inclusive, estava vendo também as secas causadas por esses eventos climáticos extremos, né. E não diferente do Leite, o Melo, aqui na capital, né, aqui em Porto Alegre, ele é reconhecido por ser um cachorrinho da especulação imobiliária, né? Entregou a cidade aí para empresas como a Melnick e todos os seus empreendimentos que, na prática, avançam contra as matas ciliares, devastando a cidade de conjunto, né? Avançando contra o meio ambiente. Além disso, o Melo, né, não fez nenhum investimento para a prevenção das enchentes em 2023, assim como o Leite, né, que teve aí o dado absurdo de ter destinado apenas 50 mil reais a mais para o aparelhamento da defesa civil e míseros 0,2% do orçamento do Estado para o enfrentamento de eventos climáticos. Ou seja, só esses fatos, né, já mostram o panorama geral do negacionismo climático que é representado nas políticas que o Melo e que o Eduardo Leite levam à frente. Mas como se não bastasse isso, o Leite privatizou a CE, que é a empresa de energia elétrica aqui do estado, privatizou também, né, avançou na privatização da Corsan, que é a empresa estadual de tratamento de água e esgoto, e fez tudo isso a preço de banana, né, o que inclusive ocasionou a ficar mais de 85% da capital do Rio Grande do Sul sem abastecimento de água, né, e centenas de milhares sem luz aqui no estado. E tudo isso para corresponder ao seu regime de recuperação fiscal, que na prática significa isenções bilionárias ao agronegócio, à mineração e aos grandes capitalistas, né? Assim como o pagamento em dia da fraudulenta dívida do Estado com a União e os 1.001 favorecimentos à especulação imobiliária e também aos interesses do mercado financeiro. O Melo não fez nada diferente relacionado a isso, né? O Melo seguiu o mesmo caminho. Ele privatizou a Carris, que poderia estar cumprindo um papel fundamental aqui na capital, né, se tivesse na mão dos trabalhadores, precarizou o DEMAI, e isso, gente, na prática, foi deixar o departamento responsável por tratar a água e o esgoto na capital, atuando com 1/3 do pessoal necessário para o seu funcionamento pleno, né? Então, não teve manutenção das casas de bomba, teve uma precarização de conjunto ao DEMAI, o que fez com que a água do Rio do Guaíba não chegasse à travessão do muro, mas vertesse, né, dos bueiros da cidade. Então, enfim, quem acompanhou as cenas aí via a água saindo dos bueiros da cidade, que é um absurdo. Eu poderia citar outras dezenas, né, de outros exemplos, inclusive outros que vão surgindo todos os dias, né, a cada dia que a gente abre as notícias, que mostram que muito dos impactos, né, quase sua totalidade dessa tragédia, são diretamente responsabilidade do Eduardo Leite, do Sebastião Melo e dos capitalistas de conjunto que degradam o meio ambiente, né, pela sua senha de lucro. Então aí, né, esses governantes vêm falando, não é hora de achar culpado, justamente para limpar a sua cara, limpar a sua mão de sangue, né, que são responsáveis por essas mortes que aconteceram aqui no Rio Grande do Sul, assim como são responsáveis pelos milhares de desabrigados e com toda essa situação de tragédia capitalista que a gente está vivendo, né. Então, assim, toda vez que falam que não era de achar culpados, é porque tem medo que justamente a população veja que eles são os culpados.
assim como são culpados o agronegócio, enfim, o conjunto dos capitalistas, e isso é preciso deixar bastante claro. Perfeito, Luno. Acho que explicou muito bem as responsabilidades aí municipais e estaduais. E entrando um pouco nesse contexto dos responsáveis, eu ia perguntar para a Valéria do ponto de vista do governo federal, né? É possível dizer que também tem responsabilidades relacionadas a tudo o que está acontecendo no Rio Grande do Sul, Valéria? Com certeza, né? O governo federal, sem dúvida, também tem a sua parcela de responsabilidade. Quando a gente começa a aprofundar e entender o porquê disso está acontecendo aqui no Rio Grande do Sul, vai ficando mais evidente isso. Inclusive, no Instagram, no YouTube do Esquerda Diário, tem um vídeo que o pessoal daqui fez para explicar assim, por que isso está acontecendo, um vídeo bem didático, que eu recomendo para todo mundo assistir. Assim. No caso do governo federal, eu acho que a responsabilidade se concretiza quando a gente vê o quanto que o governo Lula Alckmin incentiva e aprofunda a exploração predatória dos recursos naturais do país, andando aí de mãos dadas, né, lado a lado com os interesses do agronegócio, que está transformando negativamente, né, destruindo a biodiversidade do Brasil a serviço dos seus lucros. Então, quando a gente pega, por exemplo, o Plano Safra 2023-2024, é o maior da história e prevê ali recursos de 362 bilhões de reais para apoiar justamente esse setor do agro, da agropecuária, né, que é evidentemente responsável por isso. E isso reafirma de maneira bastante profunda, na verdade, o compromisso do governo Lula Alckmin com o agronegócio, assim como foi também nos governos anteriores do PT, né? E isso tem a ver com as enchentes aqui no Rio Grande do Sul, porque essas atividades, elas são parte do que gera esse desequilíbrio ambiental no Brasil, né? Vai criando ali, né, ondas de calor que são sentidas no Sudeste, no Centro-Oeste, que são agravadas, né, pela destruição dos biomas do país que regulam essas ondas de calor. E isso é responsabilidade direta do agronegócio, né? E não existe nenhuma política a nível nacional que questione isso. A questão é que daí esse calor, ele prende, né, a umidade, essas massas de ar frio aqui na região sul, porque normalmente era para essas massas de ar frio passarem, né, levarem ali o inverno normal, digamos, né, que é sempre chuvoso aqui no sul, mas não com esse nível de catástrofe que a gente está vendo. Então, o agronegócio, todos esses setores de grandes latifundiários fazem, tudo que eles fazem no país, né, coloca essa responsabilidade nessa tragédia, e na medida que o governo não se enfrenta, não só não se enfrenta, né, mas se submete aos interesses desses setores capitalistas, também enfim, termina sendo conivente, né, com isso. Esses setores, inclusive do agronegócio, eles também são responsáveis pelas queimadas, né? Agora, entre janeiro e abril desse ano, teve um novo recorde de queimadas, e é um tipo de evento que vai ocorrer com a cumplicidade do poder público, na verdade, né? E que também aprofunda toda essa questão da onda de calor e que é parte do conjunto da emissão de gases de efeito estufa no Brasil. Só que esses efeitos, né, da exploração predatória dos recursos naturais, eles se combinam com uma política econômica de metas fiscais, com medidas como o arcabouço fiscal, né, que colocam que, na verdade, não tem possibilidade de fazer nenhum tipo de investimento estrutural no país que possa contribuir com a prevenção de desastres desse tipo, né? Quer dizer, precisa ter um investimento e uma aplicação de tecnologia nas regiões de risco, de alagamento e de outros, de deslizamento de terra, enfim, todos esses eventos desse tipo que destroem aí, a vida de tanta gente, né? Só que com uma meta fiscal que é de déficit zero, né, que o Haddad e o Lula tanto defenderam até agora, não tem como fazer nenhum tipo de investimento em prevenção, nem pensar seriamente em numa exploração sustentável dos recursos naturais. Assim, não sobra dinheiro, e para além disso, a gente sabe que quase metade do orçamento público federal está destinado para pagar a dívida pública nacional,
que vai para os bolsos dos grandes bancos, né, que repassa o dinheiro público, os recursos públicos para esses setores. Então, essa falta de investimento, essa impossibilidade de investir na prevenção também coloca a responsabilidade no governo federal, e se combina com esse incentivo, né, da exploração dos recursos naturais, que inclusive é parte da submissão do Brasil ao imperialismo, do ponto de vista do papel que o país cumpre no mundo, né, de exportador de matéria-prima. E o conjunto desses problemas precisa ser enfrentado, na verdade, né, como parte de pensar uma saída mais de fundo para esse colapso ambiental que a gente está vivendo. A questão do meio ambiente, né, é uma discussão já presente há vários anos, e cada vez mais se impõe nas nossas vidas de uma maneira muito forte. A gente precisa pensar que tipo de saída, e como que a gente de fato consegue enfrentar os interesses desses setores, né? E é através da unidade entre a classe trabalhadora da cidade e do campo, junto com os povos indígenas, junto com as populações quilombolas e todos os setores oprimidos, com independência política em relação a esse governo que incentiva esses setores, né, em relação ao conjunto dos capitalistas, nos organizando nos nossos locais de trabalho, colocando também a exigência de que as centrais sindicais, os sindicatos das distintas categorias coloquem essa discussão, né, pautem essa discussão, e para, de fato, mobilizar em torno desses temas, buscando também diálogo com estudantes das universidades, com o conjunto da comunidade científica, que, como o Luno explicou, vem alertando com peso para esses problemas, também está cumprindo um papel agora nesse contexto bem importante aqui no Rio Grande do Sul. Os mapas de inundação, por exemplo, da Defesa Civil, lá do Eduardo Leite, eles mesmos tiveram que se corrigir depois, né? E os mapas de possibilidade de inundação divulgados pela URGS foram bastante fidedignos, na real. Então, isso mostra, em pequeno, na verdade, né, o potencial que tem esse conhecimento produzido nas universidades, que precisa estar a serviço dos interesses da classe trabalhadora, da maioria da população que está sendo atingida com isso, não dos interesses capitalistas, para poder elaborar soluções que não gerem ainda mais destruição, como a gente está vendo atualmente. Então, isso, acho que tentando já colocar um pouco de caminhos, né, de como enfrenta essa situação, que é a responsabilidade do conjunto dos governos, dos capitalistas também. Muito bem, Valéria. Inclusive, pensando desse ponto de vista, né, da dívida pública que você mencionou, eu queria já perguntar para o Luno, porque teve uma votação na Câmara dos Deputados, né, Luno? Teve uma repercussão aí muito grande, uma polêmica nas redes sociais, inclusive, que foi a votação da suspensão da dívida do Rio Grande do Sul pelos próximos 3 anos, né? Ou seja, ela não, na verdade, não é que ela não deixa de existir, ela continua existindo, mas ela fica suspensa por 3 anos. A questão é que surgiu na pauta, né, a possibilidade da anulação, uma proposta de anulação da dívida do Rio Grande do Sul, e que o PT e o PSOL foram contra, inclusive. Queria um pouco que você explicasse esse contexto, o que é essa dívida, como foi essa votação, que setores se posicionaram, né, e que posições tiveram sobre ela, para a gente entender um pouco que esse é um tema central até para os próximos momentos, né, que o Rio Grande do Sul vai passar para a reconstrução das moradias, enfim, de tudo que foi destruído pelas enchentes. Então, se você puder falar para a gente um pouco sobre isso, Luno. Então, foi realmente uma questão importante. Eu acho que quem não conseguiu acompanhar a votação aí, vale a pena, inclusive, entrar nas redes sociais da Faísca, que a gente também fez um vídeo bem bom, que explica sobre a história da dívida, mas também explica também como se deu essa votação, as posições do PSOL, do PT e do PCdoB também, que foram, enfim, posições vexatórias, mas para explicar de maneira bem sintética, assim, o que é a dívida e também como se deu esse processo. A dívida do Rio Grande do Sul com a União, ela é uma dívida de 95 bilhões de reais, né? Dos quais a gente vem pagando ela de forma parcelada. E quando eu digo a gente vem pagando, é realmente isso. É a classe trabalhadora, é a juventude que vem pagando, não são os capitalistas, sai do nosso bolso. Todos os anos, na verdade, vem se impondo, né, essa dívida do qual nós pagamos. É uma dívida que ela começa lá em 98, ainda com o governo Brito,
e que foi uma dívida que foi contraída ali em 7,8 bilhões com o governo FHC. E desde então, a gente já pagou algo em torno de 40 bilhões. Assim, para fazer as contas bem rápidas, isso é mais de 5 vezes da dívida original que já foram pagos apenas em juros, né? Agora, em 2024, inclusive, ela está na casa lá dos 95 bilhões. Então, vejamos, né? É uma dívida que em 98 era de 7,8 bilhões e que hoje está na casa de 95 bilhões, gente. É bastante absurdo. Ainda nesse ano, né, até esse momento que a gente está, a gente já pagou ali cerca de 1 bilhão. E o que é essa dívida, né? Nada mais é do que um mecanismo de espoliação. Né? É um mecanismo fraudulento que impõe diversos ataques neoliberais contra os trabalhadores, como é o caso do regime de recuperação fiscal, que o governo Temer começou, que o Bolsonaro fechou e o Lula manteve, assim como privatizações, entre outros ataques aos trabalhadores. E antes mesmo dessa tragédia capitalista que a gente está vendo, essa dívida já deveria ter sido completamente cancelada. E só essa suspensão, por exemplo, por 36 meses, né, ou seja, ali por 3 anos, que é uma proposta do governo federal, ela é completamente insuficiente. E ela mantém esse mecanismo, que na verdade, gente, é um mecanismo de agiotagem. Entendeu? Essa é o termo certo. Assim. Para terem uma ideia, depois desses 3 anos, a gente ainda teria que pagar cerca de 12 bilhões. Que assim, novamente, sairão do nosso bolso. Sairão do bolso dos trabalhadores, da juventude precarizada, sairão do bolso dos setores oprimidos, do Rio Grande do Sul e que, enfim, continuarão mantendo os privilégios dos capitalistas, enfim, inclusive as suas grandes isenções de impostos, né? Mas foi em meio a esse debate, né, da dívida na Câmara dos Deputados que surgiu uma proposta em forma de emenda pela anistia da dívida, né? Ou seja, o cancelamento da dívida. E o que surpreende é que essa proposta surgiu do Marcel Van Hatten. Aqui nas ocupações de escola, a gente apelidou Marcel Van Hatten, né, de Marcel Van Hato, do tão oportunista que esse cara é. E ele é um liberal, né, do Partido Novo, e ele propôs essa anistia. E ele propôs por quê? Porque ele é contra a dívida? Obviamente não, né, gente? Tanto o Van Hato como o conjunto do partido que ele faz parte, o Novo, eles são entusiastas das privatizações. Inclusive, eles queriam, junto do Melo e do Leite, privatizar o cais, né, o cais da Mauá, e derrubar o muro da Mauá. Que também foi um desses mecanismos que impediu que a gente avançasse ainda mais no centro. Eles também votaram, inclusive, pela adesão ao regime de recuperação fiscal e outros inúmeros ataques aqui no Rio Grande do Sul e nacionalmente. Ou seja, é pura demagogia do Novo, é pura demagogia oportunista do Marcel Van Hato. Mas o que mais surpreende, né, o que mais é absurdo, para além dessa demagogia oportunista do Novo, é que as bancadas do PT, do PCdoB e do PSOL, né, votaram contra a proposta de anistia. Isso foi por quê? Eles poderiam dizer, não, foi porque o Novo propôs? Não, não é por isso. É porque esses partidos eles se adaptam completamente ao capital financeiro e ao discurso de responsabilidade fiscal. Assim como faz o Lula e o Haddad, que todos os anos estão enchendo os bolsos dos capitalistas com o dinheiro da população. Na prática, eles deixam o campo aberto à demagogia da direita, eles deixam o campo aberto para que setores como Marcel Van Hato, como o Novo, possam dizer que eles são os consequentes que vão lá e defendem o cancelamento da dívida, quando a gente sabe que não. Eles, na verdade, estão mostrando que a conciliação de classes ela só abre espaço para a extrema-direita e não é uma resposta para os trabalhadores. E, gente, assim, frente a esse desastre, não tem como pensar a reconstrução do Estado, não tem como pensar o conjunto de medidas necessárias para prevenir os efeitos dessas crises climáticas, né, desses eventos climáticos extremos, por fora de pensar uma política que seja pelo cancelamento da dívida. Né? Não só a dívida do Estado com a União, mas também a dívida pública, e inclusive os mecanismos que impõem ataques contra os trabalhadores de serviços públicos, como é o arcabouço fiscal. A gente, né, do MRT, a gente da Faísca, defende de maneira muito forte a necessidade do cancelamento da dívida do Estado da União, mas também da dívida pública, enfim, desses mecanismos. Mas a gente defende isso de maneira independente do Estado, de maneira independente dos governos e dos patrões, inclusive vem impondo esses ataques. A gente defende isso, né, com a força da classe trabalhadora, sem nenhuma ilusão, inclusive nas vias institucionais, que até agora tem mostrado que não dão uma resposta para os trabalhadores, né? E é por isso que, na verdade, a gente vem, né, colocando essa perspectiva de luta, né, pelo cancelamento dessas dívidas, a partir da mobilização dos trabalhadores, junto da juventude e dos setores oprimidos, dos quilombolas, do povo negro, dos LGBTs, enfim, de maneira independente dos governos, da direita e dos patrões, né? Isso para, de fato, colocar
a reconstrução do Estado, né, a partir da força dos trabalhadores, que garanta, por exemplo, moradia digna, que garanta uma política real de prevenção aos eventos climáticos extremos, que garanta um conjunto de medidas que façam com que a gente não tenha que viver isso todos os anos, né? Já que a gente viveu em 2023, agora estamos vivendo em 2024, enfim. É muito crucial esse debate do cancelamento da dívida e, na verdade, é importantíssimo que tenha uma política consequente, né, que as organizações que se colocam aí no campo revolucionário levem isso à frente e que, né, junto com a classe trabalhadora, imponham essa demanda do cancelamento da dívida, que é, inclusive, bastante ao contrário com essa posição do PSOL, do PT e do PCdoB, que, gente, é absurda, é vexatória, abre espaço para essa demagogia oportunista e não podemos aceitar. De fato, é bastante vergonhoso que tenham votado contra a anistia. Perfeito, Luno. Inclusive, esse argumento que não votariam porque o Van Hatten propôs, a questão é que qualquer organização que se diga de esquerda, ela deveria propor a anulação do pagamento da dívida, né? Uma questão básica e fundamental, porque justamente o que vale mais, o lucro ou a vida, né? Que dívida é para pagar juros de banqueiro. Então, é uma questão elementar e, ao não fazer isso, abre espaço para a demagogia da extrema-direita, como você desenvolveu muito bem. Agora, indo para um pouco as respostas que estão sendo colocadas no debate público, né? Enfim, o Eduardo Leite mesmo já falou do seu plano Marshall, que depois agora está virando plano Rio Grande. O Lula nomeou o Paulo Pimenta aí como ministro extraordinário no Rio Grande do Sul. Tem ações da Prefeitura do Melo, enfim, tem uma série de setores, né, de diversos âmbitos aí do Estado, da administração pública, querendo se apresentar como um setor que vai oferecer um plano, uma resposta para a situação do Rio Grande do Sul. Queria, Valéria, que você fizesse uma análise para a gente disso que está sendo proposto e se pudesse conectar um pouco com os elementos que você considera que esses sim deveriam ser uma resposta urgente para a situação do Rio Grande do Sul? Sim, bom, tem muitas respostas, né, surgindo aí. Inclusive, a nível nacional, nessa última semana teve um pouco um giro do governo federal para tentar aparecer como quem responde mais seriamente a esse problema do Sul, porque, na verdade, as primeiras medidas que foram apresentadas, elas pegaram meio mal, assim, porque era basicamente uma coisa de liberação de crédito. O pessoal fez meme com isso, né? Tipo, toma um empréstimo. Como responde? Então, como responde ao problema da tragédia, né? Toma um empréstimo, uma dívida. Mas também antecipação de direitos e de valores, enfim, que já são direitos dos trabalhadores, né? Como a liberação do saque calamidade do FGTS, do abono salarial também antecipado, e o pagamento de mais parcelas ali no seguro-desemprego. Daí o próprio governo assumiu que, na verdade, essas medidas eram muito insuficientes e agora, nos últimos dias, anunciou um auxílio reconstrução, que eles chamaram, né, de 5.010, um PIX de 5.010 para cada família atingida, e também compra de casas, nos padrões ali do Minha Casa Minha Vida, para as pessoas que perderam a casa. No dia 17, teve uma reunião entre o governo federal e os prefeitos das cidades afetadas, que também anunciou a antecipação de recursos ali do Fundo de Participação dos Municípios, em 192 milhões. Os valores, né, quando a gente pensa concretamente, assim, na verdade, para cobrir toda a destruição que a gente está vendo agora, com as águas começando a baixar, também são valores ainda modestos, na verdade, né? Mesmo esse anúncio de compra de casas, ele também tem um número limitado, não foi fechado qual é o número, né, de moradias e como que vai funcionar. E daí tem essa votação, né, da suspensão do pagamento da dívida do Estado com a União, e a retirada do Rio Grande do Sul da meta fiscal, que foi toda uma discussão, na verdade, inclusive uma discussão que aconteceu friamente ali no momento em que estava
acho que os piores momentos, assim, que era um desespero de salvamentos e o conjunto da população muito solidária, né, com aquela situação, se botando na água por conta, para poder salvar as pessoas, e enquanto isso discutiam como que ia fazer para tirar o Rio Grande do Sul da meta fiscal, sem que isso criasse um precedente para que os outros estados, que também estão estrangulados pelo regime de recuperação fiscal, por todo o conjunto de políticas de ajuste, sem que houvesse um precedente para que esses outros estados também fizessem isso. Então, assim, tem uma preocupação que é bem na contramão, né, disso que o Danilo colocou, que o Lula também desenvolveu, de que a vida deveria estar acima dos lucros, dos interesses dos capitalistas, mas não é isso que a gente está vendo desde o início. E estadualmente, né, isso que o Eduardo Leite vinha anunciando como tal do Plano Marshall, na verdade também se mostrou bastante modesto, assim, né, inclusive muito vinculado com parcerias público-privadas, com uma tendência a aprofundar a privatização, aprofundar a terceirização, como já vem sendo ao longo de todo o governo do Leite, né? O Uno também mencionou ali o tanto de privatização que o Leite avançou. Então, esse chamado Plano Rio Grande, ele também tem uma previsão de PIX ali de R$ 2.500 por família atingida, desde que as famílias estejam em situação de extrema pobreza. E daí coloca a construção das chamadas cidades temporárias. Não sei se todo mundo teve contato com esse termo e com essa proposta. Mas, na verdade, assim, é um tipo de alojamento que os governos estão propondo, né? O Leite incorporou no Plano Rio Grande, mas o Melo já tinha também colocado uma proposta de cidade temporária aqui em Porto Alegre, que o objetivo é mais ou menos substituir os abrigos, só que concentrando em lugares precários uma grande quantidade de pessoas desabrigadas, de maneira muitas vezes ainda mais precária do que os abrigos, né? Porque a gente precisa garantir moradia digna para quem está sem moradia. Os abrigos, eles são um enorme esforço de voluntários, de trabalhadores que estão ali, enfim, dando tudo de si, né, para ajudar as pessoas, mas não é uma moradia digna, né? Precisa ser temporário. Pois até vou colocar um pouco mais disso, mas esse projeto das cidades temporárias, na verdade, aprofunda, na verdade, é ainda mais precário, porque prevê, são lugares enormes, que prevê as forças de repressão do Estado, né, como a Brigada Militar, sendo utilizadas ali para controlar possíveis conflitos que possam haver num contexto em que as pessoas estão numa situação de bastante precariedade. Então, aqui em Porto Alegre, a proposta, né, primeira da prefeitura era colocar lá no Porto Seco, que é no extremo norte da cidade, todo mundo que está desabrigado meio que no mesmo lugar. Isso gerou uma série de críticas, assim. Inclusive, a ideia era fazer isso super rápido, já levar todo mundo para lá, e depois a prefeitura foi mediando, mas o essencial da proposta se mantém, na verdade, que é construir essas cidades temporárias ultra precárias, controladas por forças repressivas do Estado, assim. Depois, no plano do Leite, né, algumas questões assim que eu acho que diz bastante sobre esse plano, porque o secretário de reconstrução vai ser um cara que ele foi assessor do Paulo Guedes, olha só, né? Quem lembra da política ultraliberal do Paulo Guedes já não tem dúvidas do caráter também liberal desse plano. E, na verdade, todo o comitê gestor dessa reconstrução que o Leite está pretendendo colocar é bastante por fora desses setores das universidades, da ciência, né, que, como a gente já colocou aqui, tem cumprido um papel importante. Inclusive, tem bastante crítica, né, de professores e tal, no fato de que esses planos eles estão sendo feitos bastante por fora dessa comunidade científica. Assim. E daí, enfim, os governos vão tentando colocar essas respostas e tentando quase que disputar, né, quem que é o que mais seriamente responde a isso, com todo um sentido de unidade nacional e tal, porque tem uma preocupação que ela, inclusive, permeia todas essas propostas, porque o que vai restar, né, no Rio Grande do Sul, agora que com a água baixando e tal, uma grande crise social, uma grande crise econômica,
que ela vai seguir se desenvolvendo e que, na verdade, está bastante em aberto, quais rumos vai tomar. Então, todas essas medidas e o peso que dão, inclusive, teve um cálculo de um veículo de mídia que colocava que estava sendo anunciado mais investimento do que de fato tinha, por exemplo, né, que é bem ilustrativo no sentido de querer mostrar como está fazendo bastante coisa, quando, na verdade, os planos são bastante aquém do que é necessário. Mas tem uma preocupação aí de que essa crise social e econômica que vai seguir se desenvolvendo no Estado gere processos de revolta, né? Porque esse rastro aí de destruição capitalista é bastante profundo. Para além disso, tem uma questão de quem que controla esses recursos, né? Porque se todo esse recurso liberado, por mais que ele não seja o suficiente, mas se ele for controlado por esses mesmos agentes que são os responsáveis por essa tragédia, a verdade é que não tem nenhuma garantia de que vai ser bem aplicado, né? Porque quem deveria controlar esses recursos, inclusive teve toda uma discussão a respeito do PIX, né, que o Estado, o governo do Leite estava divulgando um PIX que depois ele falou que estava nas mãos, que quem controlava aquele PIX eram entidades e empresas privadas. Então, isso é bem ilustrativo também, né, de para onde vão os planos de reconstrução do Estado e a quem servem esses planos do Leite. Mas a questão é que não só esse PIX, né, que não se sabe até o momento exatamente quanto que tem, mas o conjunto dos recursos que estão sendo antecipados, que estão sendo repassados pelo Estado, eles deveriam ser geridos pela própria população trabalhadora atingida pelas enchentes, junto com esses milhares de jovens e trabalhadores que vêm garantindo o funcionamento dos abrigos, né, e de outros espaços, também junto com sindicatos, com organizações quilombolas, comunidades indígenas, organizações de bairro, todos esses setores que vêm se mobilizando por baixo, né? Que, enfim, através de uma coordenação entre setores, né, com independência política do Estado, com certeza o conjunto dos recursos seriam muito melhor geridos para as necessidades que estão colocadas. Com independência política do Estado, mas também com o Estado garantindo aquilo que é necessário do ponto de vista de recursos humanos e materiais para que tudo isso funcione, né? Porque tem uma demanda de assistência de saúde, tem uma demanda de assistência psicológica, enfim, que precisa ser garantida, inclusive agora, né, com o retorno de algumas empresas, de aulas a nível municipal, em vários municípios também, vai reduzindo a quantidade de pessoas voluntárias nos abrigos, então, na verdade, precisa de trabalho remunerado e com direitos, né, para garantir essa demanda e garantir o funcionamento desses espaços, assim como enfim, né, a aplicação desses recursos emergenciais está aí no controle de uma coordenação formada por esses setores que estão, de fato, na linha de frente do enfrentamento da tragédia, se coordenando aí por baixo, para poder organizar isso. Para além disso, como eu tinha colocado, né, a garantia de moradia digna, para todo mundo que ficou sem casa, inclusive tem muitos imóveis vazios nas cidades, né, imóveis privados, públicos, e precisa enfrentar os interesses da especulação imobiliária para poder garantir moradia digna para essas pessoas. E mais a longo prazo, é necessário um plano de obras públicas enorme, que consiga colocar a reconstrução dessas cidades, do conjunto dessas estruturas do Estado, como, enfim, estradas, né, pontes que foram destruídas, aplicando toda a tecnologia necessária, né, nas áreas que são de risco, inclusive reconstruindo açudes e outros espaços de vazão de água que foram sendo destruídos pelos interesses do capitalismo, né, do agronegócio, recuperando as matas ciliares e toda a biodiversidade que esse sistema vem destruindo ao longo dos anos. E que isso também só pode funcionar sendo controlado pela classe trabalhadora, pelos trabalhadores atingidos, né, em aliança com o conjunto da nossa classe, dos movimentos sociais, estudantis, dos setores oprimidos. E justamente, né, como a gente estava colocando, para ter recurso, de fato, para isso, não só o cancelamento da dívida do Estado, mas no pagamento da dívida pública nacional, porque isso também envolve uma modificação nos modelos de exploração econômica dos recursos naturais a nível nacional, né? Também isso da prevenção que eu tinha mencionado já. Porque, enfim, né, uma crise capitalista, uma catástrofe capitalista, que tem que ser os capitalistas a pagar por ela. Então, para colocar também, né, aonde que tem riqueza, né, no Estado para poder cobrir isso, a gente sabe que tem, enfim, bilhões de reais em sonegação todos os anos,
É necessário também a taxação progressiva das grandes fortunas e expropriação dos grandes grupos de capitalistas que destroem os nossos recursos naturais, que lucram com a precarização do trabalho, porque é aí que vai ter aí que a gente vai conseguir atacar os verdadeiros responsáveis por essa tragédia, né? E que só pode ser enfrentado, né, com a organização independente da classe trabalhadora, aliada ao conjunto dos setores oprimidos, se organizando aí nos locais de trabalho, nos locais de estudo, nos bairros, e se enfrentando com o conjunto desse sistema capitalista, na verdade, para apontar uma resposta que possibilite o desenvolvimento da vida humana em harmonia com a natureza e não e que possa de fato prevenir, né, e combater as causas mais profundas de tragédias como essa que a gente está vivendo aqui no estado atualmente. Muito bem, Valéria. Agora, para a gente ir chegando na parte final da nossa conversa, queria perguntar para o Luno um aspecto mais amplo, né, que transcende, inclusive, o Brasil, porque eventos como esse que aconteceram no Rio Grande do Sul, né, a destruição do meio ambiente pelo capitalismo visto, né, por milhões de pessoas, começam a colocar em consideração até a vida humana, né, sobre esse sistema. E a ideia de que ou a gente destrói o capitalismo ou o capitalismo nos destrói também começa a ocupar um imaginário social mais amplo, né? Em especial em setores da juventude, mas mais amplamente também. Eu queria perguntar para o Luno como responder a essa questão, né, que está colocada cada vez mais no Brasil e no mundo. Essa pergunta, na verdade, é bastante importante, assim. Inclusive, eu estava até vendo um vídeo que a gente fez também, que analisava o fato de que só nesse ano aconteceu chuvas torrenciais, enchentes em vários lugares do mundo, né? Na França, na Indonésia, na Arábia Saudita, enfim. E isso a gente não está nem na metade ainda do ano, né? No ano passado também já aconteceram vários outros eventos climáticos extremos. Então, de fato, a situação do Rio Grande do Sul não é isolada, ela cada vez mais se mostra também como um prelúdio para o resto do Brasil. Aqui no Brasil também a gente está vendo outras situações que estão se desenvolvendo em outros estados. E o lance é que, assim, todos os dias que a gente abre jornais, ou que a gente vê a televisão, que a gente lê as redes sociais, a gente se depara, né, com esses eventos climáticos extremos, essas catástrofes capitalistas, né? E isso no marco de que alguns anos, pouquíssimos anos atrás, né, a gente estava vivendo a pandemia. Ainda vivemos bastante, inclusive, dos efeitos desse evento que foi a pandemia, né? Então é isso, pandemia, enchentes, chuvas torrenciais, esses eventos de conjunto, cada vez mais estão confirmando essas previsões que, assim, quando eu era jovem, agora sendo professor também, escuto às vezes isso, a gente ouvia, né, na escola de que eles iam acontecer daqui a algumas décadas, 2040, e cá estamos nós, né, vendo tudo isso em pouquíssimos anos. E, de fato, a gente está vendo que essa lógica destrutiva, né, dessa produção capitalista, né, que é inerente ao sistema capitalista, é uma lógica que, de fato, coloca em dúvidas sobre o futuro da humanidade. E essa maneira que o capitalismo destrói o conjunto do meio ambiente, né, o conjunto do metabolismo socionatural, como a gente colocou na nossa declaração, mostra, na verdade, que é necessário superar esse modo de produção. Mas, ao mesmo tempo, toda essa situação de catástrofe que a gente está vendo, ela cria um solo fértil para proliferar a ideia, né, que lá o Frederick Jameson colocava, que é mais fácil imaginar o fim do mundo do que o fim do capitalismo, né? Essa citação está no texto, inclusive, do Danilo, né, que é quando o mundo parece estar chegando ao fim, aconselho todo mundo a ler. Mas esse é um sentimento que vem existindo muito, né? Essa ideia da distopia, essa ideia de estamos perto do fim do mundo, mas que, na verdade, assim, gente, é bastante importante colocar que não existe, né, futuro por fora das nossas intervenções na realidade. E quando eu falo das nossas intervenções, eu estou falando da gente quanto classe, né, da classe trabalhadora, da juventude intervindo na realidade. E se depender, de fato, dos capitalistas, o que vai acontecer é que a gente, na verdade, vai caminhar cada vez mais para esse cenário de destruição, onde o que vai ser priorizado é o lucro capitalista, o que vai ser priorizado são os grandes lucros da especulação imobiliária, do agronegócio, enquanto o conjunto da população, em especial os setores mais oprimidos, são os que mais sofrem, e que, na verdade, pagam também pelo preço da crise, e que, na verdade, perdem a sua vida também frente a esses eventos, né? E, de fato, a continuidade desse sistema capitalista, ela é uma ameaça para a sobrevivência da humanidade de conjunto, e não só da humanidade.
mas de muitas outras espécies pelo mundo todo. E essa sequência, né, de eventos, eles colocam uma urgência, né, a necessidade de ativar o que a gente, né, do MRT fala, que é os freios de emergência, né, que no caso é a intervenção também da classe trabalhadora enquanto sujeito organizado, né, para impedir esses eventos disruptivos de cada vez mais avançarem e se desenvolverem, né. E, gente, hoje, toda vez que a gente olha também para o mundo, a gente vê que existe, de fato, um nível de desenvolvimento das forças produtivas e da tecnologia que dá bases para construir uma sociedade que supere a sociedade de classes e todos os seus limites. É muito impressionante quando a gente vê, por exemplo, frente a essa catástrofe, a nossa universidade aqui, a URGS, cumprindo um papel muito crucial, né? Como a Val já colocou alguns elementos, fazendo pesquisa, organizando mapas, enfim, tendo um nível de produção que, se tivesse sobre o controle dos trabalhadores e tivesse, na verdade, em outra sociedade, não na sociedade capitalista, que coloca, né, o lucro acima das vidas, poderia cumprir um papel ainda superior, um papel de fato, dar uma resposta para essa situação. Enfim, isso enquanto um exemplo, né? Mas isso coloca uma necessidade de, primeiro, entender que só os comunistas, só nós, né, só os comunistas que podem dar uma resposta e que podem defender até o fim o meio ambiente. Justamente porque, frente a essa miséria imposta à sociabilidade humana, né, pelo sistema capitalista, a gente, né, os comunistas, somos que defendemos uma perspectiva de que é possível arrancar outra perspectiva de futuro, né, que libere a realização da ciência, da arte, do trabalho, ao máximo das forças produtivas, o que necessariamente passa por reconstruir a relação entre o ser humano e a natureza, né, e essa relação mediada necessariamente pela forma como a humanidade trabalha e constrói a sua riqueza, e que hoje na sociedade capitalista é uma forma completamente predatória, de destruição completa. E por isso, na verdade, apenas uma economia, né, planificada de acordo com as necessidades sociais, coletivas e ecológicas, né, pode dar uma resposta, né, rumo a uma sociedade de produtores livremente associados, né, de fato ao comunismo. E é isso que pode responder até o final às angústias dessa geração que começa a assistir o desdobramento de um sistema que nada tem a nos oferecer, né? Que, na verdade, a única coisa que tem a nos oferecer é cada vez mais precarização, é cada vez mais destruição, né? Sofrimento, enfim, esses elementos que a gente está vivendo agora. E é nessa batalha que, por exemplo, nós, a Juventude Faísca, nos colocamos. A batalha por uma nova sociedade. Uma sociedade comunista de fato, né? Que esteja a serviço de, enfim, desenvolver o máximo as potencialidades humanas e desenvolver ao máximo a nossa relação com o meio ambiente e não essa lógica predatória capitalista que está colocada agora e que todos os dias é alimentada pela burguesia. Então, enfim, esse é um elemento muito importante para a gente pensar essa situação e desde aqui eu faço um chamado, inclusive, a se juntarem com nós, a Faísca, né? Militarem conosco por essa perspectiva nos locais de trabalho, nos locais de estudo, enfim, porque de fato não existe, né, um futuro por fora das nossas intervenções e a gente precisa organizar desde já essa resposta, a gente precisa organizar desde já a força que vai impor o fim a essa destruição capitalista e que essa batalha começa desde já, né? Então, enfim, para erguer uma resposta a essa catástrofe é urgente, né? A gente também erguer um partido revolucionário internacional que seja a ferramenta dessa batalha, né? Enfim, essa também é uma das tarefas que nós, enquanto Juventude Faísca, nos colocamos. E, de novo, aqui, também com parte da finalização dessa entrevista, aí chamo todo mundo, a juventude que está olhando essa entrevista, a se juntarem com nós nessa batalha, mas também em conjunto dos trabalhadores, enfim, dos setores oprimidos e precarizados, que sofrem todos os dias por essa destruição, a se juntarem conosco, né, nessa batalha por, enfim, um convívio harmônico do ser humano com a natureza, né, até o fim. Isso. Muito bem, Luno. Queria agradecer você, a Valéria, pelas informações, dados, análises, comentários, perspectivas. Eu acho que foi muito produtiva a conversa, dá uma dimensão, né, mais profunda da realidade dos problemas que estão colocados, e essa conversa, essa entrevista, ela se soma, né, à cobertura que a gente vem fazendo no Esquerda Diário, que vocês, junto a outras dezenas de trabalhadores e estudantes também estão sendo parte ativa, que a gente vai seguir, né, com essa cobertura, com os nossos artigos, enfim, todos os materiais que a gente vem produzindo, e a gente convida todo mundo a compartilhar não só essa entrevista de agora, mas todos esses materiais, justamente para que a voz dos trabalhadores, da juventude, possa, né, se colocar frente a essa situação absurda de catástrofe capitalista, e a gente possa erguer justamente um programa
da classe trabalhadora, dos jovens, dos indígenas, das mulheres, enfim, todos os setores que são os que vão sofrer as consequências mais profundas, né, de tudo isso que está acontecendo no Rio Grande do Sul e que, por fora de uma intervenção coletiva, social, por fora de um processo de enfrentamento com as classes dominantes, não tem resposta possível. Então é isso, queria agradecer a todo mundo, inclusive o Bruno Amorim, que foi o responsável pela captação das imagens no dia de hoje, e a gente segue toda a cobertura no Esquerda Diário. Boa noite, gente. Valeu, gente. Boa noite. Valeu, gente. Boa noite também. Muito obrigado.